Fala pessoal, beleza? Bora para nossa aula agora falando de dinâmica de jogo. Essa é uma aula mais rápida, mas eu acho que é importante a gente entender o que são as dinâmicas de jogo e como que a gente vai pensar nelas e trabalhar com elas quando elas são geradas, beleza? Então vamos entender um pouco o que são as dinâmicas de jogo, do que elas se originam e por que elas são importantes. Vamos lá. Seguinte, as dinâmicas no game design, elas são os produtos gerados pelas mecânicas do jogo. O que isso quer dizer? Significa que quando a gente cria e documenta e desenvolve um jogo, né, muitas vezes as dinâmicas que são criadas, elas acontecem a partir das mecânicas que o jogo tem. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, jogos de FPS, para quem gosta, para quem joga. Quando os desenvolvedores criam um jogo, eles colocam uma gama variada de mecânicas. Então, essas mecânicas podem ser coisas como mirar, atirar, se movimentar, se curar, reviver amigo e coisas e etc, né? Dependendo do tipo de jogo que a gente está trabalhando. No caso do Fortnite, por exemplo, construir coisas, coletar recursos, enfim. E muitas vezes quando a gente coloca uma gama variada de mecânicas, né? Um conjunto de mecânicas, os jogadores vão entender essas mecânicas e vão criar dinâmicas a partir dessas mecânicas. Então as dinâmicas vão ser formas que os jogadores vão enxergar o jogo e vão usar as mecânicas e jogar daquela certa forma, né? Vai gerar uma dinâmica. Então, por exemplo, o design de um jogo de FPS, ele não é feito, muitas vezes, para você ficar parado no mesmo lugar. Só que uma dinâmica de jogo que acontece muito e que irrita muito vários jogadores é essa parada de camperar, né? É o ato de camping, que eles chamam. Em inglês, camping é tipo acampar. Então, camperar é tipo ficar acampado, ficar parado em um ponto estratégico do mapa, onde as pessoas passam e aí ficar matando quem passar. Então, essa é uma dinâmica que é um produto gerado pelas mecânicas do jogo. Por quê? Porque existe a mecânica de mira, existe a movimentação, né, o fato das pessoas precisarem andar pelo mapa para encontrar outros jogadores. Tem a mecânica do spawn, que é o lugar, os pontos estratégicos do mapa que os jogadores nascem quando eles começam a partida ou quando eles morrem, eles renascem. E aí os jogadores utilizam todas essas mecânicas juntas e aí eles entendem que pode ser benéfico ficar parado num ponto estratégico do mapa para que quando um outro jogador spawne e passe por lá, esse jogador que está fazendo essa camperagem, ele consiga matar. Então, olha que interessante, né? Não necessariamente o ato de fazer de acampar ali e ficar parado foi algo que foi de fato pensado pelos desenvolvedores na hora de fazer o jogo. Só que os jogadores entendem essas mecânicas e eles geram essas dinâmicas a partir do que faz sentido para eles, do que faz o jogo ser melhor para a experiência pessoal de cada um. Então, a gente precisa ficar ligado em como as mecânicas funcionam e fazer playtests, né? Testar com outras pessoas, que inclusive é o que vocês estão fazendo, né? Então, fazer o playtest para conseguir entender que tipos de dinâmicas esse jogo está gerando por conta das mecânicas que ele tem. Então, isso é muito interessante. Um outro exemplo legal de dinâmica aqui é do jogo Among Us, que, caso vocês não conheçam, é um jogo como se fosse Cidade Dorme, esses jogos assim que a gente joga de forma analógica, né, com as pessoas. Eles fizeram uma versão digital, onde você está numa nave e aí você tem um assassino e o resto das pessoas são tripulantes e o assassino precisa matar sem ser descoberto. E aí quando alguém encontra um corpo, você consegue chamar uma reunião de emergência para tentar encontrar esse assassino. Quando isso acontece dentro desse jogo, uma dinâmica que acontece muito, que é um produto gerado pelas mecânicas que esse jogo tem, é o ato de blefar. Porque geralmente, né, sempre o assassino não quer ser descoberto, ele quer ganhar o jogo. Então ele vai blefar e ele vai mentir, utilizando das artimanhas dele, explicando que não foi ele que fez, né, não foi ele que matou, foi outra pessoa. E justificando que não foi ele que matou por conta de como as pessoas estão jogando o jogo. Então as mecânicas do Among Us de matar pessoas e de ter essa reunião de emergência para as pessoas conversarem faz com que exista essa dinâmica de blefe e de discussão no jogo. Então, essa é uma dinâmica de jogo, né? Esse produto, ele foi gerado com uma intenção no design. Então, esse blefe faz parte do jogo. Então, isso é muito interessante, né? Outro exemplo legal são de jogos de RPG. Então, as dinâmicas de jogos de RPG, geralmente, jogos de RPG têm uma gama muito variada de mecânicas, assim, muitos sistemas para serem explorados. E aí uma dinâmica legal é quando os jogos têm árvores de habilidades, né, skill trees,
e você pode construir o seu personagem da forma que você acha que faz sentido. Então você vai focar mais em ataque, vai focar mais em defesa, resistência física, resistência mágica, velocidade de ataque, enfim, do que você preferir. E essa construção é uma dinâmica que vai fazer com que os jogadores joguem de um certo jeito o jogo. Então, se você tiver uma skill tree muito ampla, isso vai fazer com que tenha muitos playstyles, né, estilos de jogos diferentes. Então, isso é muito legal porque essa é mais uma dinâmica que é produto das mecânicas do jogo, principalmente da árvore de habilidades no caso de um RPG. E o último exemplo aqui de dinâmicas que são geradas pelas mecânicas do jogo, eu coloquei aqui um gif do Undertale, que seria a decisão, né? Então o Undertale ele tem vários finais diferentes, e esse fato de você ter várias mecânicas para explorar toda vez que você encontra um inimigo, né, como eu citei na aula dos conceitos, isso faz com que a dinâmica de jogo de cada jogador seja diferente. Então pode ter um jogador que é mais apressado, ou que não gosta tanto, não simpatiza tanto com os inimigos, com os personagens que aparecem no caminho, então ele decide matar todo mundo. Enquanto tem um outro jogador que ele não quer matar ninguém, então ele só conversa, só foge, e essa decisão é uma dinâmica de jogo que vai fazer com que o jogador tenha uma experiência diferente. E isso é tudo fruto das mecânicas, né, do conjunto de mecânicas que o jogo dispõe pra gente. Então, algumas observações agora que a gente entendeu o que são as dinâmicas, né? A primeira observação é que nem sempre um conjunto de mecânicas vai gerar uma dinâmica por parte dos jogadores. Tem casos onde só uma mecânica sozinha vai criar essas dinâmicas também. Então eu falei no começo que as dinâmicas são geradas a partir de um conjunto de mecânicas, mas não necessariamente. Às vezes, com apenas uma mecânica num jogo, isso pode fazer com que diversos jogadores tenham dinâmicas e joguem de formas diferentes do jogo, né? E outra observação legal aqui importante é que geralmente o jogo vai ter duas dinâmicas base mais predominantes, com algumas outras servindo como suporte para as principais. Então, essas dinâmicas, né, que eu falei, então vai ter duas ações principais que os jogadores fazem a partir das mecânicas, e outras servindo como suporte dessas principais. Então, só uma observação para a gente ficar atento quando estiver testando os jogos, né, para ver se isso está fazendo sentido, se isso está acontecendo ou se existem dinâmicas demais que estão confundindo os jogadores. Mas é isso, pessoal. Dinâmicas é simples, é direto, e espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje foi só isso. Valeu!